Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos começar nossas aulas de grego bíblico. Essa primeira parte nos fala da introdução, alfabetização, leitura e pronúncia do grego. Tem aí o meu site, o meu e-mail, se você precisar, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar tanto aqui pelo meu e-mail, como também pelo sistema aqui do STBnet, Seminário Teológico Batista Nacional, Enéas Tonini. Sou o professor José Ribeiro Neto, sou professor de grego, de hebraico, coordenador aqui da pós-graduação. Seja bem-vindo ao curso de grego bíblico. Espero que você aprenda bastante aí com as nossas aulas. Nessa aula inicial, nós vamos então dar uma introdução ao grego koiné. Você vai saber então que tipo de grego que se estuda quando estudamos o grego do Novo Testamento. Então nós vamos falar um pouquinho da história da língua grega até chegar no grego koiné. A minha gramática ela está disponível aí para você. É uma versão, eu fiz uma segunda edição, mas essa primeira edição está para domínio público. Nós vamos disponibilizar aí nas aulas para você acompanhar as aulas também pela gramática. Então, a gramática do grego do Novo Testamento você vai ter disponível aí também no sistema. As línguas humanas foram divididas pelos linguistas em famílias linguísticas. O que são essas famílias? Então, os linguistas descobriram, a partir do século XIX, comparando várias línguas, descobriram que as línguas tinham algum parentesco, elas tinham origens comuns no seu vocabulário, na sua sintaxe, nas suas formas de expressão, e fizeram divisões por famílias, uma divisão genealógica das famílias linguísticas. Então, cada língua foi agrupada em determinadas famílias. Descobriu-se que línguas mais distantes, de povos completamente diferentes, eles tinham algum parentesco linguístico. Então, a etnia não tinha nenhum parentesco, não tinha parentescos culturais propriamente ditos, mas comparando as línguas, descobriu-se então que essas línguas tinham algum parentesco. Por meio desses parentescos que são morfológicos, sintáticos e estruturais da língua, se dividiu então genealogicamente as línguas como se fosse uma família mesmo, de pessoas, né? Mas é uma língua. Então, as chamadas famílias linguísticas. E o grego pertence à família do tronco linguístico chamado indo-europeu. Então, o grande tronco linguístico, ou seja, a divisão lá das famílias, como se fosse uma árvore. Ou como você vê lá, se você quer saber de onde vem a sua família, você vai fazer uma árvore genealógica. É feito isso também com as línguas. Então, o grande tronco é chamado indo-europeu. Dentro desses grandes troncos linguísticos dessas famílias também tem as subdivisões dessa família. Então, o grego está nessa subdivisão chamado grego mesmo ou helênico. Helênico é um nome grego para a própria língua grega, né? Vem de Hellas, que é a Grécia. Neste mesmo grupo helênico, você tem as subdivisões do grego, ou também chamados dialetos. Então você tem o micênico, o grego moderno, o romaico, e os dialetos micênicos vão estar o grego ocidental, o grego oriental, o eólio, o arcado cipriota e o koiné. O que vai nos interessar é o grego koiné, que é justamente o grego do período do primeiro século, desde o terceiro século antes de Cristo, até o terceiro século depois de Cristo. Como os escritos do Novo Testamento estão fixados dentro do primeiro século, então faz parte do grego koiné, mas é bom entender que o grego koiné vem desde do ano 300, com as invasões de Alexandre ali, 300, 330, até 330 depois de Cristo. Esse é o período todo do grego koiné. Especificamente, o Novo Testamento, como foi escrito no primeiro século, nós temos este koiné do primeiro século.
Numa divisão das línguas indo-europeias, essa tabela do Clarkson, depois tem as bibliografias referenciadas aí no livro e também nos slides, que você pode ver de onde foi tirado esse material. Tá? Então aqui do Clarkson, nós temos uma divisão do indo-europeu por período. Então lá em 1800 a.C., esse BC, Before Christ, então antes de Cristo, você tem lá o hitita antigo, por exemplo, depois o micênico, o próprio grego, o mitane, o frígio. Então de 1800 vai descendo ali a 1400, até chegar a 500 a.C., você tem latim, você vai ter o sabélio, então você vai ter as línguas celtas, né? Ali no primeiro século você vai ter outras línguas do norte da Europa, o persa vai estar lá também em 500 a.C., o persa antigo. Por exemplo, se você vê a língua persa hoje, que é falada no Irã, é o persa moderno. Parece árabe, mas não é árabe. Os caracteres são árabes, mas é uma língua indo-europeia também. Então, essa estrutura linguística ajuda, por exemplo, quando você quer fazer alguma comparação entre palavras. Aí você vai comparar essa palavra com as línguas que são do mesmo tronco linguístico. E ajuda a descobrir, por exemplo, palavras que ocorrem uma única vez na Bíblia, ou palavras muito raras no texto do Novo Testamento. Então se usa a que é chamada linguística comparativa ou linguística histórica, tá? Então o indo-europeu, as línguas do europeu ali, divididas por data e local das suas primeiras atestações. Quer dizer que a língua europeia mais antiga conhecida é o hitita antigo, também chamado de Anatólio. Se fizer uma divisão, por exemplo, pelo proto-indo-europeu, quando a gente diz proto, é que é uma língua que não existiu efetivamente. Ela é uma espécie de língua reconstruída. Então você vai voltando na genealogia, voltando até achar a origem, né? Uma língua anterior. Então isso vai ser chamado de proto. Então supõe-se que havia um proto-indo-europeu e deste proto-indo-europeu saíram outras línguas. Então você vai ver aqui lá o proto-germânico, proto-germânico vai dar origem ao inglês antigo, ao alto alemão, né? O Old High German, Old English, e lá do outro lado nós temos também do proto-indo-europeu vai sair o proto-itálico, de onde vem o latim, e aí do latim vai vir as línguas neolatinas, como o francês, o próprio português, vem desse proto-itálico que gerou lá o latim. E lá do lado direito, na última posição, você tem um proto-grego, e a partir deste proto-grego é que vai ser desenvolvido o chamado grego antigo, Old Greek. Então essa tabela, que é tirada do Bix, o Bex, né? Ele vai fazer esse gráfico mostrando esse estreitamento até a gente chegar ao grego antigo. O que era o grego, então? O grego era a língua falada por um povo que se denominava de heleno. E dentro desse povo havia vários grupos. Então, os eólians, os dórios, os iônios ou jônios. Então, a língua grega é dividida nos dialetos desses povos. Então, dialeto eólico, dialeto dório, o jônico antigo, provavelmente, ainda se tem debate, não é propriamente a língua de Homero, né, como está aí. A língua de Homero é chamada a língua épica, tá? Mas alguns autores antigamente colocavam como se a língua de Homero fosse o jônico, tá? Mas aí você pode dar uma pequena corrigida. A língua de Homero é chamada língua épica, o épico. O neojônico do 5º século a.C., por exemplo, Heródoto e Hipócrates vão escrever nessa língua. O ático
que é considerado o clássico, tá? Quando o pessoal fala grego clássico, está falando de várias literaturas gregas, mas mais especificamente a era de ouro do grego antigo é o ático, de onde inclusive vai se desenvolver, misturando outros dialetos, também o koiné. Então no ático temos lá Eurípides, a Comédia de Aristófanes, Tucídides, Xenofontes, 300 a.C., a Tragédia de Ésquilo, Sófocles, Oratória de Demóstenes, os Oradores então de Atenas e o trabalho filosófico de Platão. Então o ático é considerado mais cultivado e mais literário, vamos dizer assim, dos dialetos gregos, porque grande parte da literatura grega está nesse dialeto. Após as conquistas de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, se começa a desenvolver uma língua, uma espécie de língua universal, uma língua franca. Então, em vários períodos da história, nós temos uma língua dominante que era falada por um determinado império, e este império ou ele obrigava, ou até por questões práticas de diplomacia, de escrita de documentos, ele espalhava essa língua. Então já foi na antiguidade o acadiano, o babilônico, né? E no período de Alexandre vai ser o chamado koiné. Então esta língua se espalhou com as conquistas de Alexandre e vai começar. Uma língua não nasce do dia para a noite, tá? Não surgiu, 330 surgiu de repente o koiné. Então ele vai se desenvolvendo, a língua é algo vivo, ninguém pode forçar uma língua a existir, é algo que vai se desenvolvendo. As tentativas de fazer uma língua forçada, né, não deram muito certo, porque a língua é algo vivo, natural, que foi se desenvolvendo. E um grande exemplo é o próprio texto de Aristóteles, que ele está escrevendo em parte em ático e em parte em koiné. Quer dizer, no período de Aristóteles, as coisas estão já mudando, e aí o koiné vai ser dominante até 330 depois de Cristo. As línguas modernas que vão ter o mesmo parentesco com o grego, vai estar lá o indiano, chamado também de sânscrito, o persa. Então, não confunda árabe com persa, tá? Os caracteres utilizados no persa são os mesmos, quase os mesmos, porque há algumas diferenças entre o persa moderno e os caracteres do árabe. Mas veja, o persa, que é falado no Irã, os iranianos não são árabes, eles são iranianos. Mas eles usam um alfabeto parecido, né? O alfabeto árabe com certas adaptações. O persa está mais próximo de nós do que do árabe. O árabe é uma língua semítica e o persa é uma língua indo-europeia. Então, o sânscrito, persa, alemão, eslavo, celta, italiano, essas línguas são denominadas de indo-europeias ou arianas. Tá? Então, indo-europeia porque em parte tem línguas da Índia, em parte línguas da Europa. Então, essa história e a divisão genealógica que aí vai fazer parte do grego também. O grego bíblico, que alguns não gostam que chame de grego bíblico, mas é possível chamar de grego bíblico porque tem certas características do grego, do Novo Testamento, por exemplo, que não estão presentes em outros tipos de literatura. Então, podemos chamar de grego bíblico. E o grego bíblico se faz presente no período do primeiro século, e neste período do primeiro século, é o koiné, a língua universal. Né? Koiné ou comum, em grego se chama rekoiné dialectos, então o dialeto koiné. Nesse dialeto escreveram Polibos, por exemplo, historiador, que viveu de 205 a 120, Diodorus, que escreveu sobre Augustus, também escreveu no koiné, Plutarco, um grande escritor, que já está bem no período do Novo Testamento, de 46 a 120 AD, que é ano Domini, ou DC depois de Cristo, né? Arrian, que também está ali no finalzinho do primeiro século,
até quase o final do segundo século. Então, o koiné não é um grego inferior, não é um grego menos importante. Quem escrevia depois de 330 a.C. até 330 depois de Cristo tinha que escrever em koiné. É porque os estudantes de grego clássico vão achar que o koiné é inferior. Não tem nada de inferior. Aliás, é uma língua muito rica porque ela incorporou vários outros dialetos como ático, dórico, eólico. Isso se juntou até com influências de outras línguas. Então é um grego riquíssimo que tem a sua forma de se expressar que não é a mesma do ático. Como o grego no Novo Testamento está neste período, ele também é chamado às vezes de helenistes ou helenístico. E o que devemos ter em mente quando estudamos o grego no Novo Testamento? Ele deve se distinguir dos outros tipos de escritos em koiné, porque ele tem as suas particularidades e uma delas mais marcante é a sua forte influência semítica. Então muitas palavras em aramaico são encontradas no Novo Testamento. O tipo de fraseologia chamado hebraísmos ou semitismos, que é tanto influências do aramaico quanto do hebraico, por causa das traduções para o aramaico da Bíblia, que vem lá desde Esdras, e do texto hebraico, que é o texto que os judeus liam na sinagoga. Então, toda essa gama de influência vai tornar o Novo Testamento um tipo de grego específico com fortes influências. Então, deve-se pensar o seguinte, o grego no Novo Testamento, os autores estão escrevendo em grego, mas eles não são gregos, eles são hebreus. Então eles escrevem em língua grega, mas eles não pensam em grego, eles pensam em aramaico e hebraico. Exceto Lucas, e mesmo assim o próprio Lucas tem forte influência semítica, porque para preservar suas fontes, Lucas preserva também o estilo de escrita semítica. Então os primeiros capítulos de Lucas, os primeiros capítulos de Atos, percebe-se também influência semítica, embora tenha sido o único autor grego do Novo Testamento. Né? Ele é grego de origem. Os outros autores são judeus de origem. Então, é bom distinguir isso. Não adianta você estudar grego clássico e querer comparar com o grego do Novo Testamento. Porque além do grego clássico estar mais ligado ao ático, ainda assim o grego do Novo Testamento tem certas particularidades que você só vai conseguir estudar essas particularidades no curso de teologia. Então, geralmente os alunos perguntam, onde que eu vou estudar grego? No curso de teologia. Grego no Novo Testamento se estuda nos cursos de teologia. Fora os cursos de teologia, é muito raro se estudar o grego koiné do Novo Testamento. Mesmo o koiné não é tão estudado nas universidades, por exemplo, aqui no Brasil. Nem só no Brasil, também fora do Brasil. O período do koiné é meio que desprezado por um preconceito lá medieval e talvez iluminista depois também. Mas onde que você vai estudar grego no Novo Testamento? Nos seminários teológicos, nos cursos de teologia, porque interessa para nós este tipo de grego, porque ele é o grego estudado no Novo Testamento. Então toma muito cuidado, às vezes você vai estudar um grego, ou grego moderno, que não tem nada a ver com o grego antigo, e nem com koiné, ou vai estudar o clássico e fazer certas confusões, porque não se leva em conta as influências e a presença de fraseologia, sintaxe, certos tipos de pensamento que são propriamente hebraicos. As fontes mais antigas do grego que nós temos notícia ainda nem era com o alfabeto grego que nós usamos hoje. O alfabeto grego que nós usamos hoje está mais ligado a uma mistura do alfabeto ático com o eólico. Os escritos mais antigos são aqueles escritos que foram achados na ilha de Chipre. Então, por isso é chamado de Arcado Cipriota, que é do século XI ao IV a.C. Uma informação importante, os gregos não tinham alfabeto até o século IX a.C.
É muito curioso que o próprio Homero está nesse período, e ainda o alfabeto estava sendo estruturado. Este alfabeto que nós usamos, ele só foi plenamente estruturado lá pelo século VI, V a.C. O que se tinha antes, então? É o que a gente chama de silabário. É isso que você está vendo, esses desenhinhos, que às vezes se juntam em sílabas, né? Então lá em cima, ó, a, da, já, cá, ma. E essas escritas que foram encontradas demoraram muito para ser decifradas. O pessoal nem pensava que era grego. Eles achavam que era uma outra língua. E por muitos defenderem que não era uma língua grega, demorou-se muito para decifrar. Foi chamado de linear A e linear B. E não tem literatura nessa escrita. Tem descrições lá, o vaso. No vaso está lá escrito: alguém doou alguma coisa lá para o templo, alguém ofereceu para algum deus. Então não tem grandes literaturas, mas é uma quantidade de escritos grande que está nesse tipo de silabário. Hoje o japonês usa um tipo de escrito chamado hiragana e katakana que não parece com esses símbolos, mas eu digo o conceito, tá? Uma língua semítica também chamada de etíope ou ge'ez também usa espécies de silabários. Se você pegar o alfabeto japonês, você vai ter lá sílabas ao invés de fonemas separados. Por isso é chamado silabário e não alfabeto. Ainda não tem um alfabeto. São muitos símbolos que dava para se escrever com algumas dificuldades. Então, onde vem o alfabeto grego? Ele vem de uma adaptação do chamado proto-sinaítico, que é do século XVIII ao século IV a.C., mais popularmente chamado de fenício ou de paleo-hebraico. Então, você tem lá da direita para a esquerda, lá do outro lado, lá, começando lá, da direita para a esquerda, você vai ver escrito lá, Aleph. E depois tem a cabecinha de um boi, de baixo para cima lá, ó, Aleph, a cabecinha de um boi. Depois um símbolozinho que parece um A deitado, que se tornou o Aleph no alfabeto hebraico moderno. Aquela primeira linha lá em cima, da direita para a esquerda, é o alfabeto hebraico moderno, que vem lá de, parece um Azinho ali embaixo, que é a forma que o grego usou também para escrever o seu alfa, que originalmente era uma cabecinha de boi, porque a palavra Aleph significa boi no hebraico arcaico. Então o que aconteceu para formar o alfabeto? Pegaram os símbolos que tinham sons fonéticos e fizeram uma adaptação desse símbolo para ele não significar mais uma coisa, e sim ele significar um som. Então, a partir deste alfabeto fenício é que os gregos adaptaram esse alfabeto para a sua língua. Então, os gregos não tinham um alfabeto até o século IX. Os fenícios, eles espalharam esse alfabeto porque os fenícios eram muito navegadores, então eles comercializavam vasos gregos para o mundo inteiro. E os fenícios são semitas. Acabaram levando este alfabeto para a Grécia. E os gregos adaptaram esse alfabeto à sua língua. Nesse alfabeto você tem 22 símbolos. Os gregos acrescentaram outros símbolos, tem 24 letras o alfabeto grego. Então, desse alfabeto também, aqui está da esquerda para a direita, tá? O Aleph, Beit, Gimel, Daled, Rei, Vav, Zain, Het. Deste alfabeto, um povo chamado etrusco, ele também adaptou para a sua língua, e os romanos adaptaram o alfabeto etrusco para o latim, e daí vem o nosso alfabeto. O nosso A também vem do Aleph, o nosso B vem do Beit, e assim por diante. O alfabeto latino também é uma adaptação deste alfabeto fenício. Eu pus o link aqui, se depois você tiver curiosidade, você pode consultar aqui, ó, na Wikipedia, nesse link, os vários dialetos gregos, ó, desde o proto-grego lá, o grego antigo,
até os vários dialetos que foram desenvolvidos, inclusive o koiné medieval, moderno e outras ramificações, né, do grego. Então aqui é um link interessante, dá para você entrar nesse link para pesquisar. Muito bem, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se você quiser conhecer mais algumas coisas a respeito disso, pode colocar nos comentários de aula que nós vamos responder para você. Na próxima aula nós vamos falar da alfabetização. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.